Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu tava vendo o vídeo do Tio Gui agora há pouco atrás e realmente foi um vídeo bem emocionante, um vídeo bem bonito, inclusive, eu gostei bastante. E, cara, tem que ter coragem pra se expor na internet da forma que ele se expôs. Eu sempre digo bastante isso, que as pessoas que se pagam de durones e coisas do tipo não mostram sentimento, muitas vezes são as pessoas mais fracas, porque elas têm medo dos sentimentos próprios. São aquelas pessoas que fogem o máximo que elas podem de sentimentalismo ou de demonstrar que elas têm sentimentos também. Então, no caso, são pessoas que muitas vezes são imaturas emocionalmente. E para você que vê a pessoa, talvez não influencie, mas para as pessoas que moram ou que interagem com essa pessoa ao redor dela, né? Essas coisas demonstram bastante. E foi uma coisa bem legal da parte do tio Jim de expor esses sentimentos que ele tem, expor a vida dele, expor tudo que aconteceu com ele no passado. E, cara, mano, eu acho assim, é muito difícil na vida a gente conseguir olhar pra frente sem olhar pro que tá acontecendo agora e principalmente sem olhar pro que passou na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba vindo de uma situação tão caótica e tortuosa que a gente acaba desistindo. Chega lá na frente, a gente não sabe pra onde ir, a gente não sabe o que fazer. E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que um jovem vai ter que ver ou tomar decisão na vida, que é você estar numa posição de, tipo, construir a sua vida, mas ao mesmo tempo não saber como começar. E principalmente, por onde começar. Eu acho que essa é a pior época ever para todo mundo. Inclusive, eu passei por essa época também e foi muito difícil. Eu não tive uma vida tão difícil quanto a vida do Tio Gui, mas a minha vida foi muito complicada também quando eu era jovem. Eu passei por muitas tretas, muitas coisas, que eu posso até fazer um vídeo expondo e falando sobre essas situações que aconteceram comigo e como isso me moldou para ser o que eu sou hoje em dia. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre fracasso também, né? Mostrando pra vocês como o meu canal do YouTube, ele é tipo o ápice do meu fracasso, porque eu não sabia mais pra onde correr e eu vim pro YouTube e foi justamente o que deu certo na minha vida. E no Tio Gin parece que ele tá passando por uma situação parecida. E isso é muito, muito legal, porque ele pode encontrar nisso ponto. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. O que é ponto? O que é ter uma razão de viver? O que é saber pra onde ir ou saber pra onde você vai ter que ir? E a resposta, cara, é a resposta mais boba do mundo que eu posso dar pra vocês, é que é pra lugar nenhum. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, assim você me desanima, então quer dizer que eu não vou pra lugar nenhum, e é isso? É, basicamente. Porque quando você vive a vida, você experimenta a vida de uma forma diferente do que a gente é ensinado. Quando eu tava na escola, eu aprendi um monte de coisa tosca, inclusive eu já comentei sobre as minhas experiências péssimas na escola. E quando eu saí da escola, fui pra faculdade, a primeira coisa que o meu professor disse foi que tudo que eu tinha aprendido até ali eu tinha que jogar fora, porque aquilo não servia pra mais nada. E isso me deixou surpreso, ao mesmo tempo que triste, porque eu passei por tantos perrengues pra chegar ali, e o meu professor fala pra mim que tudo que eu fiz até ali não servia mais de nada. Como assim? E aí eu fui entendendo com o tempo que, tipo, o fato de você se dedicar a algo, o fato de você fazer alguma coisa, o fato de você se apaixonar por algo, ou fazer algo, isso é o que significa o ponto, entendeu? É isso que faz você se movimentar e é isso que faz você se tornar alguém. E, cara, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma ideia romantizada de que eu ia entrar na faculdade, eu ia arrumar uma namorada no primeiro ano de faculdade, eu ia me casar com essa mulher, eu ia ter 2 filhos com ela, ia terminar a faculdade empregado, num emprego maravilhoso, ia ter uma vida perfeita, ia ter uma casa, um cachorro, isso na época não era gateiro ainda, sei. E era isso aí pra mim, a minha vida perfeita. Só que no final das contas não foi nada disso, não aconteceu nada dessas coisas. Na verdade, eu pude repensar muitas dessas coisas, dessas fantasias que eu tinha criado pra mim mesmo. E até hoje eu me paro pensando, saca, olhando pra trás e pensando, porra, mano, tipo, quando eu era pequeno, eu tive uma família muito disfuncional e eu só queria ter uma família que me abraçasse e gostasse de mim, sabe? Eu invejo demais as pessoas que, porra, tem uma família aí que tem 2 irmãos, 2 tios, 2 primos, 2 pais e coisa do tipo, e chega no final de semana tá todo mundo junto fazendo alguma coisa, durante a semana eles se envolvem em aventuras, mesmo que sejam as tretas normais da vida normal, sabe? Porra, eu invejo demais isso, eu não tive nada disso, cara. Não tive nada disso. E isso é a coisa que eu sempre me cobrei muito, me culpei muito também.
Porque eu achava que eu tinha que construir isso, saca? Porque eu não tive, e eu via que tinha as pessoas lá na minha escola que tinham, e eu pensava, mano, eu tenho que ter isso, e eu não tinha, eu me sentia muito mal, me sentia muito infeliz por causa disso, sabe? E com o tempo eu fui evoluindo e vendo que, tipo, nada é perfeito. Que na verdade a perfeição tá na forma que você olha pra sua vida e você analisa as coisas que estão acontecendo. Tem coisas ruins que acontecem com a gente o tempo todo, mas tem coisas boas que acontecem também com a gente. E muitas vezes essas coisas boas que acontecem com a gente, elas mudam completamente tudo o que a gente faz, sabe? Mudam a nossa perspectiva, mudam o nosso pensamento, mudam quem nós somos. E isso é a vida, é estar disposto a aprender e a evoluir e a mudar. Porque ninguém fica para sempre do mesmo jeito. Mesmo que você se esforce o máximo possível para ficar, você vai mudar e buscar as mudanças que te trazem felicidade. E aí foi quando eu aprendi que o ponto da vida, na verdade, não existe um ponto. Não é que nem um jogo que você começa fácil e vai evoluindo, fica difícil, aí depois você começa a ficar forte e aí você termina o jogo e pronto, acabou. Não é assim que funciona a vida. A vida não tem começo e não tem fim também. Então você começa, ou melhor, você não tem um começo, né? Mas você é jogado nessa máquina que tá girando e você tem que se adaptar e tirar o melhor possível disso. E é assim que você constrói quem você é e é assim que você constrói as suas relações, as pessoas que estão ao seu redor. Quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a enxergar essas paradas, eu comecei a escolher mais as pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas que eu queria que fossem a minha família, entendeu? Porque eu acredito muito, eu vou falar novamente sobre esse negócio, né? Porque teve uma vez que Jesus sentou lá num lugar, começou a fazer o evangelho, conversar com um monte de gente, e numa dessas passagens, né? Jesus dizia que a sua família é quem quer ser a sua família, quem tá do seu lado, quem são as pessoas que te amam de verdade, entendeu? Que não é um laço de sangue que vai fazer com que aquela pessoa seja mais importante pra você do que alguém que faz bem pra você. Então eu comecei a pensar muito nisso e comecei a escolher as pessoas que pra mim seriam as minhas famílias, sabe? Os meus irmãos, os meus pais, entendeu? Isso foi uma coisa que eu comecei a escolher e conversar e expandir e encontrar pessoas maravilhosas, que hoje eu conheço elas há, sei lá, 15 anos, sabe? São pessoas que estão na minha vida há muito tempo, são pessoas incríveis que eu tive sorte de encontrar elas aleatoriamente, seja jogando League of Legends, seja jogando TF2, seja simplesmente conversando num chat do UOL ou coisa do tipo. Essas pessoas, elas mudaram a minha vida para melhor. E hoje eu tô aqui como um amálgama de todas essas experiências boas que eu tive ao longo do tempo. Eu tive uma infância terrível, mas quando eu fui para a faculdade, eu pude abrir a minha mente para isso e entender que, na verdade, tudo aquelas fantasias que eu tinha de vida perfeita não existiam e não existem para ninguém, e que eu tava me machucando e me magoando muito em relação àquilo, saca? Eu tava me torturando, na verdade, por não ter aquilo, me culpando por não ter aquilo, por não ter uma família. E foi aí que eu aprendi que a gente escolhe a nossa família. Então, eu comecei a passar mais tempo com pessoas especiais e coisas do tipo. E aí chegou num ponto da minha vida que eu comecei a pensar, qual é o meu ponto? O que eu tenho que fazer? Porque eu já quebrei todas as minhas expectativas. Eu saí da faculdade, eu não tô casado, não tenho nada disso. Foi aí que eu entrei na pior época da minha vida, provavelmente, que foi a mega depressão que eu tive. Por conta de todas essas tretas que aconteceram comigo ao longo da vida, eu acabei desenvolvendo depressão. E isso já me afetou algumas vezes. E é uma coisa que eu vou ter que viver pelo resto da vida com. Tipo, infelizmente a depressão não vai abandonar, sabe? Ela vai ficar comigo. Então vai ter momentos que eu vou estar triste, vai ter momentos que eu vou estar feliz. Isso faz parte da vida de cada um, mas da minha faz muito, né? Porque eu sou assim, por causa de todas as coisas que eu passei no passado. E aí eu me senti perdido, saca? E foi aí que eu comecei a perder vontade, saca? Vontade de viver, vontade de fazer as coisas, vontade de existir. E nisso, cara, foi uma época que eu me fechei muito, que eu abandonei muitas coisas, pra depois eu pensar, mano, eu tô aqui, eu tenho duas pernas, eu posso ir pra qualquer lugar que eu quiser, eu posso viver a vida que eu quiser, eu posso começar a vida que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser agora, começar do zero. E foi justamente isso que eu fiz. Primeiro eu fui pro Rio Grande do Sul, fiquei um tempo com os amigos lá no Rio Grande do Sul que era da internet, comecei a viver experiências diferentes, comecei a viajar, comecei a fazer um monte de coisa, até que eu conheci a minha esposa aqui no Rio de Janeiro. Olha só, eu era do centro de São Paulo, aliás, era da região metropolitana de São Paulo, e eu conheci a minha esposa do Rio de Janeiro, pra você ver que distante, né? E os meus amigos estão no Rio Grande do Sul, em Portugal, em vários lugares. Então eu aproveitei isso pra conhecer outras experiências, outras vidas, outros lugares, e eu pude visitar
muitos lugares. E, tipo, antes que você fale, que você devia ter dinheiro, uma condição boa financeira pra fazer isso. Na verdade, não, cara. Na verdade, eu pegava e saía de ônibus e ia viajar pra um lugar aleatório e ia ver o que ia dar de bom ali, entendeu? Então eu pegava R$ 100, 200, R$ 300, ia pra lá, ficava um tempo, aí quando não tinha mais o que fazer, eu voltava pra casa, entendeu? Então foi assim que eu viajei por um tempo. Ficava um tempo na casa dos amigos, saía, voltava, passava assim. Então não eram viagens que gastavam muito, até porque eu não tinha nada, né? E foi aqui no Rio de Janeiro que eu encontrei, tipo, a minha felicidade, pelo menos, né? E, cara, foi isso que me mostrou o caminho da vida, sabe? Que é você experimentar coisas diferentes, é partir para coisas diferentes o tempo todo e sempre tá, sabe, buscando experiências, ou pelo menos pra mim essa é a vida, sabe? Essa é a minha razão de viver, é buscar essas experiências. Eu quero ser aquele personagem um dia, sabe, que é o mago que viveu várias aventuras e vai contar isso para as pessoas que não viveram. De certa forma eu tô contando essas aventuras para vocês. E é legal poder ter essa experiência para passar para vocês, para dizer para vocês que o que mais machuca a gente na vida é essas cobranças que a gente se coloca de eu queria ter uma vida perfeita, eu queria ter uma família perfeita, quando isso não existe pra gente. E também das pessoas que cobram da gente que a gente tenha resultados ou que faça coisas específicas. E, bom, no final das contas terminei como youtuber, né? E eu tenho muitas experiências como youtuber e eu vou querer fazer mais coisas ainda. E eu não me importo, porque dinheiro não é uma coisa que me mantém, não é o que me move. O que me move é essas experiências, é essa vida. É isso que me faz acordar todos os dias e é isso que me faz gravar vídeo todos os dias. As experiências que eu posso ter conversando com vocês ou saindo, indo para lugares diferentes. E isso é incrível, porque quando eu olho para trás e penso tudo o que eu consegui fazer nesses últimos 10 anos, ser jogador profissional de League of Legends, trabalhar com equipe profissional de League of Legends, viajar para muitos lugares, ter amigos no Rio Grande do Sul que me aceitaram por um tempo e, cara, isso é incrível pensar que uma conversa que a minha mãe falava que não era nada pela internet acabou se tornando algo tão profundo e tão importante para mim, né? Ao mesmo tempo, tipo, sei lá, mano, todas as coisas que eu fiz, né? Eu fui tradutor da Steam, eu arrumava o computador, deixa eu ver o que mais, eu sou professor agora, fui psicólogo, trabalhei com tanta coisa diferente, YouTube, roteirização, nossa, nossa, mano, até designer gráfico eu já fui, pra vocês terem noção. E são muitas coisas. E pra mim, tipo, eu não tô aqui na vida pra pegar e fazer um curso e virar o designer, sabe? Eu tô aqui pra isso, pra fazer todas as coisas, pra poder experimentar todas as coisas e poder dizer que eu passei por esses lugares, entendeu? Então, pra mim, isso é o ponto. A vida é o que a gente constrói depois. E é isso que é a vida. Você constrói todos os dias um pedaço diferente ali. E quando você olha pra trás e pensa tudo que você passou, tudo que você construiu, é quando você olha e sorri pra si mesmo e fala, porra, tô tomando uma decisão boa, mano. Tipo, sofri em alguns momentos, foi difícil, mas agora tenho orgulho de ter passado por isso. É algo que se eu fosse, sei lá, pro meu antigo Dark de, sei lá, 2000, o Dark que tinha, sei lá, 12 aninhos, e falasse, e aí, Dark, o que você acha que daqui a alguns tempos você vai estar fazendo todas essas coisas? Você acredita nisso? Porra, nem imaginaria, mano. Então eu teria muito orgulho de mim se eu imaginasse que eu me tornaria algo assim. E cada dia que passa eu penso mais assim. E cara, é muito difícil você estar nessa posição difícil e olhar e falar, porra, eu não tenho nada que me abraçar, porque você ainda não conseguiu desenvolver essa experiência ou construir essa base, sabe? Mas essa base vai se construir e um dia você vai olhar e você vai ver que você tá num lugar sólido e isso vai ser o seu trampolim para você atingir as estrelas. Então é assim que é a vida. A vida não é que nem um jogo e a vida não é que nem a televisão ou que nem os nossos parentes colocam na nossa cabeça. E a gente não vai desenvolver relações que nem as deles. Ou, né, seja positivas ou ruins. Pode ter certeza que você pode direcionar as suas relações e ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje. E é aquilo, né? Todo dia que você acorda, você é melhor do que ontem. Bom, muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.